É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Leandro, menopausa então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante para as mulheres que já estão vivenciando, mas também de igual importância para as mulheres que já podem começar a investir na sua menopausa saudável a partir de agora. A menopausa, como tu mesmo citou, é um período que a mulher perde a sua fertilidade e com isso existem concentrações hormonais em descenso que provocam sintomas. Essa transição de fase para a mulher, essa troca da menacme para a menopausa, ela é necessária para a saúde? Ela tem algum benefício para a saúde? Por que ela acontece? Na verdade, a transição menopáusica, né, que é esse período que passa do período da mulher que ela é fértil, menstrua, até definitivamente ela entrar na menopausa, ela acontece por questões fisiológicas básicas mesmo. Né? É fácil de entender. Né? O ovário ali é um órgão que produz os óvulos e produz os hormônios. Esses óvulos eles têm vida útil. Né? A mulher nasce com milhões de óvulozinhos dentro do seu ovário, e esses ovos vão regredindo, diminuindo no decorrer da vida. Quando chega ali por 50 anos de vida da mulher, nesses 50 anos esses ovos foram diminuindo, e são eles que produzem os hormônios. Então não é que a menopausa seja necessária, ela vai existir, porque os ovos têm tempo de vida, são eles que produzem os hormônios, são células ali, eles vão diminuindo, que é o que só a gente chama de sofia-atresia, eles vão diminuindo e somem. E aí o ovário entra em insuficiência, que é o que a gente chama de insuficiência ovariana. O ovário não produz mais hormônios, que são os dois principais hormônios da mulher, estrogênio e a progesterona. A mulher tem estrogênios produzidos em outras partes do corpo, principalmente ao nível de gordura, enfim, né? Mas esse estrogênio em grande quantidade que faz bem para a mulher, né? Que faz ela menstruar, que faz ela engravidar, esse não vai existir mais na quantidade correta. Então, não é que a menopausa faz bem ou faz mal, ela é necessária ou não é necessária. Ela vai acontecer. E isso é muito importante, né? Porque toda mulher sabe que isso vai acontecer. Se ela não sabe, a gente diz para ela. Né? E aí que ela tem que buscar o que o William estava falando. Ela tem que se preparar para isso antes. Né? E se ela não conseguir alcançar o que ela deseja da maneira que ela tentou, a gente vai ajudar ela. Né? Existem maneiras de auxiliar. Eu não estou só falando de reposição de hormônio, muito pelo contrário. Né? Depois, provavelmente vocês vão perguntar alguma coisa sobre a reposição de hormônio. Existem outras maneiras de buscar a vida maravilhosa que é a menopausa. A menopausa é um momento importante para a mulher. Né? Ela que nem eu disse, eu acabei de falar, ela vai ficar muitos anos na menopausa. Não adianta imaginar como eram as nossas avós, enfim, ou nossas mães, enfim, que achavam que a menopausa era o fim de tudo, que ela deixaria de ser mulher, porque afinal de contas ela não é mais fértil, ela não vai ter mais vontade de ter relação, ela vai ficar feia, ela vai ficar caída, Não, né? Isso é o que nossas avós pensavam, né? Nossa visão hoje é totalmente diferente em relação a isso, porque a gente pode ajudar, e aí tem diferentes mecanismos que a gente vai poder ajudar. Então, muitas mulheres se sentem bem na menopausa, porque elas se sentem seguras. Não, agora, enfim, minha vida se estabeleceu, não tem mais preocupação em me cuidar para não ter filhos. Né? Normalmente é uma idade que os filhos já estão ali, num período já mais livres e libertos. Né? Então fica mais fácil dela vivenciar a sua plenitude. Né? É um período importante, muito longo, ele tem que ser encarado como o outro período da mulher, que infelizmente hoje é o que a gente estava falando, né? Que a mulher acha que ela é bela, ela acha... Não, né? A menopausa, a mulher pode ser bela também, pode fazer tudo que ela fazia antes de entrar nesse período. Eu atendo muitas pacientes que estão nessa fase, exatamente nessa fase de início de menopausa, e que vêm buscar uma cirurgia plástica, ou que vêm me procurar exatamente com queixas de que, poxa,
eu entrei na menopausa, o meu metabolismo mudou todo, eu não tenho mais a mesma facilidade que eu tinha para perder peso, tá muito difícil, eu tô fazendo exercício físico e parece que não está rendendo como rendia. A minha pele já ganhou flacidez, e elas estão exatamente isso, assim, referindo, tudo na menopausa, minha vida está piorando. Então, tem como isso ser evitado, que nem o William estava falando antes, tem como ela já se preparar para quando chegar essa menopausa ela não sentir esse impacto de maneira tão evidente? Com certeza que tem, né? Claro que ela vai precisar ajuda profissional para isso, né? Tem que trabalhar com profissionais que trabalham com metabolismo, que trabalham com vida saudável, que trabalham com uma reeducação alimentar adequada, que trabalham orientando ela a fazer alguma atividade física, né? Ela compreender que isso vai acontecer, se preparar também psicologicamente para isso, né? Muitas acreditam que a vida dela mudou e na verdade ela não conseguiu ver o outro lado, né? O copo meio cheio, meio vazio, né? Que a menopausa pode trazer. Então, existem maneiras. A questão medicamentosa é mais complexa na menopausa, porque a questão de reposição hormonal, eu particularmente sou absolutamente favorável à reposição hormonal. Só que existem recomendações, a gente tinha acabado de falar, né? Que a gente não faz as coisas assim baseado no que a gente acha. A recomendação hoje é muito clara da reposição hormonal na menopausa, que é uma reposição, enfim, absolutamente segura, né? Ela deve ser feita quando a mulher tem sintoma, quando ela sente que aquilo ali que está acontecendo está realmente atrapalhando ela. E são muitos sintomas. É que o que acontece, tudo isso que a gente está falando de talvez subjetivo, né, da compreensão dela, da sensação corporal dela em relação à menopausa, traz junto com sintomas muito claros, né? Ela tem fogachos, que são calorões, né? São os calorões da menopausa, que são calorões que sobem pela cabeça, como elas dizem, né? Ela vem um calor muito intenso, um calor físico mesmo, com a sensação nítida de ter que se despir de tão intenso que esse calor. Ele dura 2-3 minutos e passa, mas daqui a pouco ele vem de novo. As mulheres têm problemas muito sérios de insônia. Todo mundo sabe da importância de dormir, né? O dormir faz bem para a pele, faz bem para o corpo, para a alma. As mulheres não dormem adequadamente quando estão na menopausa, né? Elas começam a observar, vão aos médicos, os médicos pedem uma densitometria óssea e para avaliar se ela vai entrar numa osteoporose daqui a uns anos. Isso vai começar a acontecer depois de uns anos. Isso vai impactar na rotina de vida dela, né? E aí quando mistura isso tudo, né, ela se acha menos útil, digamos assim, ou menos empoderada para fazer as coisas, ela acredita que é o metabolismo dela simplesmente que está diminuído. Não, né? É isso que precisa se trabalhar antes, como prevenção, alimentação adequada, metabolismo, entender que existem outras soluções que vão ajudar ela. Esteticamente o corpo das pessoas muda, mas claro que mudam, né? O meu cabelo está branco, né? A gente tem rugas, todo mundo tem, mas tem tratamento para isso também, né? Por que não trabalhar isso, se fisicamente ela se sentir bem, ela vai se sentir bem como um todo e não vai culpar o metabolismo, né? Então a gente pode conjuntamente trabalhar hábito de vida, vida saudável, adequação estética, né? Correção estética, hormônio. Nossa, isso a mulher vai viver esses 50 anos que a gente está falando, né? De uma maneira muito mais potencial, né? Então, tem maneiras de se tratar antes, tem maneiras de se tratar depois e tratar as consequências da menopausa. As pessoas envelhecem? Claro que envelhecem. A menopausa ficou marcado como um marco legal assim no envelhecimento da mulher. O que é uma pena, mas isso a gente falava há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. As mulheres não viviam tanto quanto hoje. Como é que tu vai marcar o início da vida, da idade, da segunda idade, terceira idade da mulher depois da menopausa? Claro que não, ela tem só 50 anos. A gente está vendo mulheres famosas, enfim, engravidando com 50 e tantos anos, né? Então, não, tem que tratar antes, durante, depois, tem como resolver sim, e resolver muito bem, né? Asman, tu falaste muito bem a respeito dos sintomas que as mulheres têm na transição para a menopausa, que são
muito significativos na vida de muitas, né? Como redução da libido, como modificação da própria composição corporal e os fogachos, que são sintomas super desconfortáveis. Mas a gente sabe também que existem doenças que passam a se tornar mais incidentes e prevalentes à medida que a mulher faz essa transição para a menopausa. Uma delas, que é muito conhecida, é a osteoporose, né? Porque a redução dos níveis de estrogênio acaba causando uma redução da densidade óssea e isso lá na frente vai predispor a mulher a fraturas. A gente sabe também que o risco cardiovascular da mulher aumenta à medida que ela entra na menopausa. Então, falando um pouquinho sobre doenças, as terapias de reposição hormonal hoje, elas são capazes de reduzir esse risco ou essa evolução para essas doenças da menopausa? A osteoporose, sim, né? Os efeitos cardiovasculares da menopausa, relacionados à menopausa, não são reduzidos significativamente pela reposição de hormônio. Basicamente, a reposição de hormônio ela tem um objetivo, né? E é assim que se usa o hormônio. As mulheres têm sintomas, usa-se hormônio. As mulheres não têm sintomas, não usa-se hormônio. A gente pode imaginar e conversar aí, a se discutir com a própria mulher, se ela quer pensar no futuro da osteoporose, enfim, e usar hormônio por conta disso. Ou pensar na questão da proteção cardiovascular. Hoje não é esse o objetivo principal da reposição de hormônio. Né? A proteção cardiovascular, a osteoporose, ela vai ter que vir, a proteção da osteoporose vai ter que vir de outras maneiras. Não é a reposição de hormônio que traz essa carga. E isso ficou muito claro, assim, existe um marco bem importante da reposição de hormônio que aconteceu mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. Se usava hormônio em todas as mulheres. Né? Todas as mulheres entravam na menopausa e usavam hormônio. Era maravilhoso e né? As mulheres se sentem muito bem quando usam hormônio. Né? Usava hormônios, enfim. Né? E começou a se observar, que é o que a gente estava falando, isso já beleza. Teve um estudo gigantesco feito no mundo inteiro, né? WHI é o nome do estudo. E esse estudo ele começou a mostrar ao contrário. As mulheres que começaram a usar hormônio, começaram a aparecer mulheres com câncer de mama, começaram a aparecer mulheres com câncer de endométrio, começaram mulheres tendo infarto. Mas peraí, né? Se a gente está fazendo uma coisa que é para diminuir exatamente isso, como é que isso apareceu? Daí se parou tudo e se mudou, foi uma mudança do paradigma na reposição hormonal. Então, a reposição hormonal a partir dali era o maior vilão que existia na face da Terra. E é legal porque a gente está linkando com o que a gente falou no início, né? E aí novos estudos foram vindo e que mostram, não, mas peraí, não é bem assim, né? Não é nem 8 nem 80. Daí começou a se ver, quem se beneficia dos hormônios? Quem tem sintoma. O fogacho ele é extremamente importante, ele é constrangedor, né? Tem mulheres em posição de trabalho, em posição social, que se constrangem fica extremamente constrangido com o fogacho, porque ele gera uma resposta física muito rápida. Nós conversando aqui, se uma mulher está na menopausa e tem um fogacho, ela tem que levantar porque ela não consegue manter a conversa. As mulheres não dormem adequadamente, enfim, né? E a questão da libido. Então aí essa mulher tem absoluta indicação. Uma outra coisa que se observou é que quando eu vou usar um hormônio, eu tenho que saber se essa mulher não tem uma situação já presente, né? Então eu não vou usar hormônio sem uma avaliação clínica. Eu preciso saber se ela já não tem uma lesão de mama, se ela não tem uma alteração no útero, se ela já não tem uma cardiopatia, se ela não tem colesterol aumentado, se ela não tem triglicéridos aumentado. Bom, tem. Então vamos readequar, tu melhora isso, a gente repõe o hormônio. E a outra coisa extremamente importante é a janela de aplicação. O hormônio hoje tem uma janela de aplicação. Como é que funciona isso? Se uma mulher está na menopausa há muito tempo, eu não posso começar o hormônio. Vai aumentar esses riscos que eu falei. Isso se viu nos estudos. Então, assim, quando eu aplico, eu tenho que começar a usar o hormônio nos primeiros 5 anos da menopausa. Não adianta ela vir depois de 10 anos e falar, eu ainda estou com calorão, agora eu quero usar hormônio. Não é bom. Ela vai aumentar o risco de problema no coração. Então, assim, agora comecei ano passado com calorão. Vamos usar o hormônio, vai te melhorar, tua qualidade de vida vai melhorar muito. Claro, outras coisas tu vai ter que fazer, né? Atividade física, outra coisa, dieta, enfim. Né? E o tempo de aplicação, que felizmente vem mudando. No início desses estudos de segurança, eles mostraram que a gente está falando de segurança estudos fase 3, né? Não é fase 1, como a gente estava falando antes do chip. Né? Então são estudos que mostram assim, 5 anos seguro, pode usar. Agora passou para 7. Possivelmente,
a gente sabe que a mulher estender. vai poder estender por mais tempo a reposição hormonal. Mas é isso, normalmente esses sintomas de menopausa eles atingem um determinado momento lá que eles param de acontecer, né? Isso é muito variável, tem mulheres que passam a vida inteira tendo sintomas. Então, a reposição hormonal como prevenindo cardiopatia ou prevenindo osteoporose, não é esse o objetivo. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da mulher. E isso o hormônio faz, e faz muito bem. E extremamente rápido. Se uma mulher tem fogachos, que são esses calorões, ela começa a usar hormônio, dias depois ela já não tem mais os fogachos. É extremamente rápido a ação disso. Logo ela começa a dormir melhor. Ela pode ter outras causas de insônia, obviamente, né? Mas se a insônia é causada pelo hormônio menopausa, ela vai melhorar. Muito bom. Eu achei isso super interessante, que tu deixou bem claro que a reposição hormonal não é para todo mundo. Já existem estudos comprovando que para algumas pessoas que não tinham indicação, aquilo não foi um benefício, pode ser até um malefício. E que é muito importante a paciente já, desde o início desses primeiros sintomas, já buscar o seu ginecologista para que inicie o tratamento quando for necessário. Porque depois, se ela for postergando isso, ela vai ter até prejuízo se decidir iniciar esse tratamento. As mulheres... sabe que a mulher ela procura muito mais o médico, né? Quer dizer, essa é uma preocupação das entidades de saúde, né? Os homens não procuram ajuda, as mulheres procuram, né? Então elas acabam nos procurando. A mulher já tem o hábito de seguir um ginecologista, ela teve bebês, enfim. Então elas se informam mais, a gente ajuda, orienta elas, olha, um dia tu vai estar na menopausa, se isso acontecer, você vem, a gente vai te tratar, né? A mulher pode fazer tudo, ela pode fazer reposição hormonal e ela não pode só basear a vida dela no hormônio. O hormônio, a gente falou isso agora, o hormônio da menopausa não vai melhorar a beleza estética dela, não é isso que a gente traz para ela. A gente vai trazer uma melhora da libido, a gente vai melhorar do fogar. Se ela quer melhorar, tô com rugas, bom, trata esteticamente. Ah, eu me engordei, trata o aumento de peso, enfim, faz uma dieta, vai fazer uma atividade física. A gente não promete melhora disso quando repõe hormônio, a gente melhora a qualidade de vida como um todo. Essas outras questões ela vai ter que buscar junto, né? Então, elas precisam ser informadas disso, né? E é isso que a gente traz. Eu acho fantástica a mensagem do Leandro de que buscar o estético não é errado de forma nenhuma e as mulheres não devem se condenar por buscar o estético. Mas ao buscar o estético, a gente precisa verificar se aquele estético é eficaz, é seguro, né? E se ele não vai trazer o risco de outras doenças mais graves com as quais a gente tem que lidar. E eu fiquei assim, emocionado, Leandro, por te ouvir falar diversas vezes nas questões relacionadas ao estilo de vida. Porque muitas vezes, quando a gente busca um atendimento médico, a gente quer terceirizar o protagonismo da nossa saúde, né? E o protagonismo da nossa saúde ele pertence a nós. Então, além da mulher se preparar para a menopausa, ter um acompanhamento médico, ela precisa utilizar o seu período de ótimos níveis hormonais para construir massa muscular, para se tornar fisicamente mais ativa, para construir hábitos saudáveis que vão defender ela lá no futuro. Inclusive, uma das melhores maneiras da gente diminuir o processo de osteoporose é ter uma massa muscular desenvolvida nos membros inferiores, né? Isso é uma coisa também comprovada cientificamente. Então, para a gente fechar a conversa de hoje, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres que estão aí pensando em adotar estratégias para melhorar questões estéticas, para as mulheres que estão passando por essa transição para a menopausa, enfim, para o teu público, o público de mulheres que estão preocupadas com a sua saúde. O que tu acha que é a medida mais importante que uma mulher pode fazer pela sua saúde? Eu acho que é se preocupar com ela mesma, né? E ela só vai conseguir se preocupar com ela adequadamente tendo ajuda profissional, né? Internet é um mundo difícil de se lidar. E se a mulher tentar buscar alguma informação, alguma ajuda ali, ela necessariamente ela não vai conseguir. A não ser que ela consiga pegar profissionais, trabalhar com profissionais que vão realmente ajudar ela, baseado em evidência, que é o que a gente está falando. Primeiro isso. Segundo, a questão da mudança do estilo de vida. Mudança do estilo de vida, quando a gente é médico e é professor, se fala muito, porque como é que trata isso? Mudando esse estilo de vida, mudando esse estilo de vida. E eu sempre brinco com meus alunos.
Vocês pensam que é fácil simplesmente dizer para o seu paciente ali na frente que você tem que mudar o estilo de vida. Daí o paciente pode perguntar, mas como eu mudo meu estilo de vida? Aí sim, aí a gente vai falar sobre mudança de estilo de vida. Né? Então, mudar estilo de vida é o que vai trazer o que ela quer. Não simplesmente buscar uma solução mágica. Mudança de estilo de vida não é mágica. Né? É mudança de estilo de vida. Ela vai precisar de um profissional que acompanhe ela, que reponha o hormônio adequadamente, que ofereça uma dieta adequada, que ofereça uma atividade física, que faça ela buscar o que ela quer realmente de uma maneira absolutamente profissional, saudável, sabendo o que pode acontecer, trazendo para ela isso, né? E principalmente dando segurança para ela. Ela não pode se sentir, né, que nem o William falou, terceirizando, enfim, não funciona assim. Né? Ela precisa se sentir amparada. Ela precisa, não, eu vou mudar, mas eu tenho gente que está me ajudando para isso. Né? Seja nós, os profissionais, seja a família, seja, né, todo mundo precisa ajudar. Né? Então, ela vai buscar, ela consegue, a gente tem que pensar isso, a mulher tem que pensar isso. Ela tem 40 anos, ela vai viver até os 90, ela tem 30, ela vai viver até os 90. Mas tomara, né? Que bom, a nossa mudança no Brasil tem mudado muito isso também. Então é isso, é buscar, buscar as coisas que ela deseja com segurança, com tranquilidade, sem exagerar na dose, sem diminuir a dose. É isso que ela vai ter que fazer. Eu achei muito interessante a mensagem que passou para mim, que captei, assim, é que não tem como frear ou interromper o envelhecimento. Isso é natural e vai acontecer. O que fica claro é que tem como envelhecer com qualidade. Ter qualidade de vida, eu vou envelhecer, mas eu posso escolher o caminho de envelhecer bem ou eu posso escolher passando por um sofrimento. Exatamente. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Eu queria abrir um parênteses só aqui, que eu queria colocar como uma pergunta antes dessa finalização, que era o seguinte: eu tenho muita paciente que vem consultar com terapia de reposição hormonal e a principal droga que eu vejo isso é o uso de tibolona. É a mais frequente que eu, pelo menos, pego no consultório. E elas me perguntam exatamente isso assim, existe risco para minha cirurgia eu estar usando a tibolona? Não, existe. Né? A tibolona ela é um hormônio, ela tem os mesmos efeitos estrogênio e progesterona. A tibolona tem um efeito menor sobre a mama, por exemplo, que é uma preocupação que sempre tem com os estrogênios. Né? Os estrogênios eles atuam de uma maneira intensa na mama, então sempre a preocupação é risco de alterações da mama. A tibolona ela é um hormônio e precisa ser tratada como tal. Então, e o risco para trombose, para TVP? Pois é a grande discussão da tibolona, né? A tibolona ela tem os efeitos colaterais em relação aos hormônios, tem os mesmos efeitos. O que deve se considerar com a tibolona são os mesmos riscos do estrogênio e da progesterona. Essa que é a verdade, né? Um pouco menos na mama. Então a gente considera a tibolona um fator de risco para isso também. Mulheres têm contraindicação de uso de tibolona se elas têm doença vascular. Mas seria uma contraindicação a nível de que toda mulher que faz uso de tibolona e vai fazer uma cirurgia, ela tem que parar o uso? Não necessariamente. A tibolona não. Tem que ser pesado isso com o ginecologista dela e o cirurgião para poder fazer ver na balança qual é o maior benefício. Exatamente. Muito bom. Leandro, sem palavras para te agradecer, tá? Tu não é por coincidência que é o primeiro convidado do podcast. É um profissional que a gente respeita demais, tu sabe disso, né? Confiei a ti até o cuidado da minha família. Então, muito obrigado pela tua presença. Tuas palavras foram, com certeza, muito claras e vão ajudar muitas mulheres que estiverem ouvindo isso aí. Eu tenho muito a agradecer também. É quem eu escolhi para cuidar da minha família também. E é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que eu gosto muito de estar perto. Muito obrigado. Tá bem. Eu fico honrado pelo convite. Trabalhar com profissionais sérios, né? É importante isso. Pessoas sérias, dignas, amigas. Muito obrigado pelo convite. Parabéns a você. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. É importante lembrar que o conteúdo apresentado aqui não se trata de aconselhamento médico individualizado e que não estabelece um vínculo médico-paciente com os ouvintes. Esse podcast tem como objetivo informar e educar sobre temas relacionados à saúde, mas cada caso é único e deve ser avaliado por um profissional de saúde qualificado. Portanto,
Se você tiver alguma dúvida relacionada à sua saúde, é imprescindível que busque auxílio de um médico ou profissional de saúde qualificado e licenciado. Obrigado e até o próximo episódio.